Olá, queridos e queridas! Vamos falar aqui de uma coisa bem legal, sabe? Às vezes as pessoas ensinam fórmulas e ferramentas mágicas e você está criando a sua realidade na manifestação de uma maneira simples, rápida e clara. Então eu vim mostrar para você uma criação de uma criança, inclusive ela é certificada em Access Consciousness. Então, você que está do outro lado, que ainda não é certificada em Access Consciousness, a Marina já é. E ela criou isso aqui, olha. É o que ela deseja. Ela pegou, escreveu, desenhou, botou quanto falta, né? Colocou o mês que a gente está ali, quando vai ser o aniversário dela e quanto falta para isso. Aqui ela colocou o que ela deseja, aqui ela colocou ela e a bonequinha, né, que ela deseja. E, gente, sendo bem realista, ela materializa mesmo. Não é que eu pegue e compre para ela, não. Isso não acontece. Eu não crio minhas filhas dessa forma. Eu crio nelas a possibilidade delas estarem com os próprios recursos, conseguindo e conquistando. Às vezes eu dou ali uma porcentagem para poder completar quando falta, né? Mas elas mesmas fazem a questão de poder promover, né, em ação aquilo que elas desejam na vida delas, né? Porque eu vejo muitas pessoas dentro de Axis que têm filhos, inclusive, e que não criam seus filhos com essa facilidade. Tornar tudo fácil, tudo simples, tudo maravilhoso. E como seria, né, se todas as crianças que você tiver, independente de ser teu filho, teu sobrinho, teu vizinho, e você ensinar essas coisinhas de pequenininho. O que transformou essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje, que ainda precisa ser muito lapidada, ainda precisa de aprender muita coisa, foi essa questão de pessoas chaves na minha vida que me ensinaram através de exemplos na sua própria vida, não precisaram me contar nada, eu via e aprendia, e algumas pessoas chaves ali que tiveram essa pegada bacana de estar me ensinando, né? Essa questão mesmo de você estar criando. Quando eu tinha, peraí, quase 10 anos. Ui, meu Deus, que tá surdo agora. Ai, fiquei surda. Quando eu tinha 10 anos de idade, foi assim uma das últimas vezes que eu me lembro de ter conversado com meu pai, né? Ele estava vivo nessa época. E a gente não tinha assunto de... Eu vejo hoje, né, os pais com as crianças, é uma postura muito infantilizada, né? Até, não que seja ruim, eu sou assim. E quando eu tenho que ser séria, eu sou séria, mas eu tenho essas duas personas, né? Tá sempre mostrando isso tudo e outras, entre outras. E ele, com essa pegada bacana de tá falando pra mim, Márcia, aquilo que a gente fala, e ele explicou dessa forma, aquilo que a gente fala cria uma corrente no universo. E da maneira dele, ele me explicou que as nossas palavras, né, têm um sentido. Ai, eu tô surda. Tem um sentido, né? Ai, pera. Aqui pertence isso, aqui pertence isso. Aqui pertence isso, aqui pertence isso. Devolvo o remetente com consciência anexada. Ai! E ele me ensinou essa coisa das palavras terem poder. E hoje eu vejo essa necessidade de estar sempre batendo na mesma tecla. Se você for assistir meus vídeos anteriores, você vai perceber que eu sempre bato na mesma tecla de nossas palavras criam vozes mentais, onde você cria emoções e essas emoções materializam a sua realidade. Então, quem acredita que para que você crie a sua realidade, você precisa parar, pensar e vai criar, não é assim. A todo momento, com a forma que você atua na sua vida, sua postura,
diante das circunstâncias da sua vida, você vai estar materializando a sua realidade. Independente dela ser boa ou ser ruim, você materializa. Aquilo que você conversa com seu vizinho, aquilo que você conversa internamente com você, tem um poder incrível. Perceba que existem várias pessoas que têm essa postura de estar se apresentando para o mundo de uma determinada forma e para si se apresenta de outra maneira. Então, não vale aquilo que você fala da boca para fora, vale aquilo que você está sentindo, né? Por que que algumas afirmações que as pessoas colocam não manifestam nenhuma mudança na vida da pessoa? Porque ela fala da boca para fora, não tem sentido, não tem significado para ela. E existem, assim, muitas perguntas em Axis que também não têm significado para as pessoas que estão aplicando essas frases. E quando você coloca um significado realmente legítimo, pontuado dentro daquela circunstância que a pessoa vive, vai fazer sentido na vida dela, vai fazer uma diferença na vida dela. Então, assim, quando você atende o seu cliente ou você conhece uma pessoa, procure saber quais são os significados que elas dão para cada coisa. Por exemplo, o meu irmão me chama dinheiro de cascalho, de carvão, de que mais, gente? Sei lá. Eu sei que ele chama dessa forma. E eu brinco muito, porque ele faz muito churrasco, né? Manifesta o tempo todo, né? Porque fica essa coisa do carvão, carvão. Só que na mente dele, essa coisa do dinheiro é o carvão. Então, se eu fosse criar uma frase para ele, eu não colocaria dinheiro. Por exemplo, como eu posso instituir mais dinheiro na minha vida? Não. Como eu posso instituir mais carvão na minha vida? Então, assim, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para a pessoa. Tem que fazer sentido dentro da vivência da pessoa, né? Aquilo que ela mais utiliza com facilidade. Tem que ser fácil, não tem que ser difícil. Se você estiver vivendo uma situação na sua vida que seja de trabalho, que seja de relacionamentos, que seja de espiritualidade, que é muito difícil, não é realidade. Tem alguma coisa aí que não está combinando. Então, precisa ser fácil, precisa ser prazeroso, precisa ser gostoso, você precisa ter tesão de estar fazendo isso. Então, assim, como seria se vocês começassem a criar as suas próprias frases, parassem de usar essas frases genéricas, e aí você fica o tempo todo perguntando, né, fazendo perguntas que as pessoas criam para elas, porque fez sentido para elas. E aí vocês fazem essas perguntas e não faz, né, mudança. Vocês nem querem fazer a frase. Não tem sentido. Então começa a criar algo na sua vida que realmente tenha sentido e busca dentro da sua mente qual é o padrão que você tem ali que está te limitando. Às vezes, dentro de barras, por exemplo, você não precisa saber. Sabe por quê? Porque as barras, elas vão assim direto na raiz, né? Quando o cliente chega, você tem toda aquela conversa que chama anamnese, né? Para que a pessoa se sinta mais relaxada. Normalmente eu deixo o cliente falar um pouco ali da vida dele, mas eu digo para ele, ó, nada do que você falar aqui tem significado, ou você precisa falar qualquer coisa, tá? Não precisa tá colocando, expondo a sua vida, não há essa necessidade, até quando a pessoa, eu já percebi isso, né, que eu tenho essa pegada de cientista, de estar pesquisando mesmo como funciona para cada cliente. E eu tenho percebido que quando a pessoa vem com um assunto extremamente pesado, as barras também acontecem dessa maneira, é pesada. O depois é muito pesado. Elas têm sensações no corpo e tal, tem toda uma catarse, né? Porque tem pessoas que têm essa necessidade de ter que sofrer para mudar, né? Como seria se você simplesmente escolhesse ser feliz, rico, saudável, próspero, com alegria e glória, sem ter que sofrer? Faz uma escolha. Demanda para o universo aquilo que você quer.
Quando a minha filha fez isso aqui, olha, ela vai fazer 10 aninhos. Não sei se dá pra ver direito. Agora tá dando, eu mesmo tô enxergando ali. Quando ela fez isso aqui, ela já manifestou. Porque ela já mandou pro universo o pedido que ela deseja. Ela sabe exatamente o que ela quer. A maior parte das pessoas não tem certeza daquilo que elas querem, tem dúvidas. Então, se você não sabe o que você quer, pega o que você não quer. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E você foca tanto nisso que é mais disso que você recebe. Então, perceba o que você não quer e aí você começa a saber o que você quer. Eu não quero relacionamentos fracassados. O que eu quero? Relacionamentos cada vez mais prazerosos. Relacionamentos que vão ser contribuição para mim, que eu vou ser contribuição para esses relacionamentos também, né? Porque dentro de um relacionamento, por exemplo, as pessoas precisam estar se nutrindo uma à outra. Não existe metade. É um ser completo aqui e um ser completo aqui. Aí juntos eles vão estar criando e gerando, instituindo uma liberdade dentro do relacionamento. Então perceba essa pegada bacana, né, de vocês estarem aprendendo e estarem criando seus filhos, suas crianças, com essa pegada, tirando toda essa limitação. Porque quando eu cresci, por exemplo, eu aprendi muita coisa boa, mas eu aprendi muita coisa que me limitou. E tem coisa que eu nem sei o que é, que está lá no poço do meu subconsciente. E inconscientemente, quando você fala qualquer coisa, você também imita seu filho, imita sua criança. E eu não estou falando de criança interior, eu estou falando de criança real mesmo. Essa criança que vive na tua casa. Na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu universo. Como seria se você começasse a criar essas crianças com uma pegada diferente, né? Com toda essa circunstância de ter toda essa familiaridade com a terra, por exemplo. A minha filha mais velha, ela tinha 2 aninhos e pouco, se ela visse alguém com a torneira aberta, ela dizia: para com isso, vai acabar a água do mundo. E ela tinha total consciência do que significava acabar a água do mundo. Só que hoje eu percebo que isso é um ponto de escassez também, né? Você acreditar que a natureza tem algum tipo de limitação. Se você observar e usar isso, caraca, perceba campos de girassóis. Outro dia eu acordei cedo, eu não assisto televisão, mas nesse dia eu pensei, eu vou ligar. Eu não sabia, mas estava dando Globo Rural. Aí tava lá um campo de girassol incrível, gigantesco, lotado de girassol. Agora tu imagina que se você tentar contar aquelas sementes ali, quando você terminar de contar, a primeira já germinou. Então a natureza ela faz isso, ela vai se multiplicando, se reinventando o tempo todo. Você observa isso quando você estudou lá a evolução dos animais, né? Que os animais foram se reinventando para estarem andando na Terra. Cada ciência, cada filosofia tem uma forma de estar explicando, né? Como que é a evolução do ser humano, a evolução da natureza, a evolução das coisas, e aprende isso na escola. Eu fui a uma reunião, né, da minha filha, e a professora foi essa a primeira reunião. E ela disse o seguinte na reunião: nós, como pais, temos que nos limitar, nos reprimir. Foi isso que ela quis dizer, nos reprimir para poder estar criando a nossa criança. Deixar de lado o nosso querer para poder estar dando o querer da nossa criança. E quantas vezes, né, na minha vida como mãe eu fiz isso. Deixei o meu querer de lado para dar o querer da minha criança, onde eu percebo que eu não preciso fazer isso. Quanto mais feliz eu tiver, mais realizada, melhor vai ser o que eu vou estar entregando para minha criança. Uma colega minha uma vez me viu, né, a forma como eu criei as minhas filhas, ela falou: Márcia, caramba, você é muito diferente com as suas filhas. Por que você não é assim com as outras pessoas? E eu disse para ela
que as minhas filhas têm uma importância gigantesca na minha vida e que eu quero ver delas seres infinitos, que elas já são. Então eu estou empoderando o tempo todo. Mas aí, às vezes, elas criam alguma resistência em relação a muitas coisas, né? Chega a fase de adolescência, fica diferente. Mas, né? Você também teve adolescência? Eu tive. Minha mãe é que sabe. Tadinha da bichinha, oh meu Deus.